Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 206 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com, link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Agora, em dezembro, nós conversaremos sobre uma das escritoras brasileiras mais aplaudidas dos últimos anos, Micheline Verunchik. O livro escolhido é Caminhando com os Mortos, vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. Fazia tempo que pensava em bater um papo com um livreiro aqui no podcast. Queria saber como é esse negócio de vender livros aqui na década de 20 no século XXI. Como lidar com as adversidades, a concorrência online e também saber quais são os prazeres dessa empreitada. Foi por isso que convidei o Beto Ribeiro para o papo que vocês ouvirão a seguir. Há décadas que Beto se dedica profissionalmente aos livros. Começou aos 16 anos, passou por livrarias de grandes redes e em 2016 fundou a Livraria Simples, hoje uma referência dentre as livrarias de São Paulo. Vou deixar o endereço da Simples na descrição do episódio. Espero que curtam essa conversa com o Beto. Para ele, como acontece por aqui também, estar metido em meio aos livros ajuda a dar sentido à vida. Beto Ribeiro, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Beto, estamos no final de 2025. Por que ter uma livraria? Por que ter uma livraria de rua no ano de 2025? Assim, quando eu te chamei para o papo, eu acho que essa era a grande pergunta que eu gostaria de te fazer. Pois é, né? Engraçado que tava conversando com uma pessoa sobre isso ontem, né? Que mágica que é essa, né? De ter uma livraria no século XXI, e com as coisas acontecendo como estão, né? Com tanta concorrência, né? Para esse ofício, assim. Tem essa coisa longa, né? O Humberto Eco tem aquela máxima lá, né? Quantos livros ainda vão ser escritos sobre o final do livro, né? O livro impresso, ele se referia, né? Já tiveram vários momentos na história que acho que balançaram isso, sobretudo em relação ao livro, né? Mas a livraria, ela está nesse mesmo lugar, né? Então, o livro físico existe, a livraria física só existe porque existe o livro físico. Então, bom, dá para dizer que é só o que eu sei fazer, trabalhar com livro, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem em livraria. A livraria Simples, a minha livraria, ela nasceu mais por uma necessidade do que por um sonho, né? Como é mais comum acontecer, né? Acho que tem muita gente que tem esse imaginário do sonho de ter uma livraria. Até pouco tempo atrás, papelaria também tinha um pouco isso, assim, né? E tal, que isso é um negócio legal de ter, mas livraria tem, de fato, um espaço mágico na cabeça das pessoas, né? Não por acaso, de fato é muito gratificante trabalhar com livros, sobretudo quando a gente consegue, que é o mais difícil, equilibrar as contas, né? Sustentar economicamente ou viabilizar uma livraria de rua. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que ela é mais desse lugar surgiu assim, mas hoje eu enxergo muito mais, né? Assim, quando eu falo eu e todo mundo que trabalha junto, né? Trabalha junto comigo. A gente tem aqui, especialmente, um interesse genuíno de formar leitores, de forjar novos leitores, de forjar novas maneiras de ler, de ler o mundo, né? A literatura, acho que ela serve para isso, no final das contas, né? Imaginar outras possibilidades de vida. E a gente está precisando muito disso, então acho que, no final das contas, é um bom negócio. Eu diria que livraria é um negócio do futuro. Estou pensando nisso agora, falando com você, tá?
mas eu diria que livraria é um negócio do futuro. Eu acho que é um rincão é um bastião contra toda essa modernidade que está acontecendo, né? Essa corrosão do capitalismo, a decadência moral do homem, né? Assim, então, recentemente eu ouvi uma conversa sua com o Sérgio Rodrigues, e ele fala um pouco disso nesse livro recente dele, que eu estou com muita vontade de ler, eu não li ainda, mas que escrever é humano, né? Baseado na conversa que ele teve com você, eu ouvi uma outra entrevista dele, acho que no Ilustríssima, se não me engano, foi na Ilustríssima que ele deu também uma entrevista, e ele fala da literatura, essa literatura de invenção, né, como o último rincão contra a inteligência artificial, né, e eu acho que a livraria também está nesse lugar, assim, como a experiência humana pode resistir a essas coisas todas que estão acontecendo, né, curiosamente, é um paradoxo, porque é um momento muito difícil de lidar, de manter a livraria, aí falando do Brasil, que é um país bastante afeito ao capitalismo selvagem, né, a essa ideia de vantagem, você precisa de ter uma vantagem para poder ter né, para poder fazer um bom negócio, você precisa de ter vantagem em relação à pessoa com quem você está fazendo o negócio, né, existe um pouco esse ideal, assim. E hoje a gente tem uma exacerbação disso, né? As ofertas dos livros, elas estão em vários lugares, está na palma da mão das pessoas, né? Ela consegue ver o valor de um livro, melhor dizendo, o preço de um livro, rapidamente. O que eu quero dizer, assim, eu nunca, nesses mais de 25 anos que eu tenho de experiência, eu acho que as livrarias nunca passaram por uma concorrência tão agressiva como hoje, né? Tão bem consolidada. Essa economia de plataforma, ela prejudica muito isso. Desculpa, Rodrigo, você fez uma pergunta, eu estou respondendo várias outras coisas. Sim, fique à vontade. Eu só estou vendo aqui o tanto de coisa que eu vou querer encaixar depois, mas tudo bem. Boa. Vai juntando aí, se você quiser me interromper, me interrompa, porque às vezes eu deslancho, porque acabo pegando um fio que às vezes, enfim, pode fazer sentido, mas às vezes não. Então, hoje, com essa ideia de economia de plataforma, né, você rapidamente consegue descobrir um preço de um livro e consegue comprar ele por R$ 50 e não por 80, que é o preço que a editora estabeleceu, que vai ser o preço daquele livro. Ou mais ainda, né, por R$ 40, ou às vezes por R$ 30, e isso como estratégia, né, uma estratégia clara, porque para a maioria dessas plataformas, eu não vou dizer todas, mas para a maioria, ou pelo menos para as mais expressivas, pouco importa o acesso à leitura ou acesso à literatura, não é? Quando uma plataforma vende o livro mais barato, na minha cabeça, pelo menos, ela está primeiro dando acesso ao consumo, né, e não à literatura propriamente dita. Ela pode dar também, né, pode ser esse o caso. Eu ouço muito quando a gente tem essas discussões assim, né, e não é incomum a gente discutir isso, falando que a empresa A ou B pode falar o que quiser delas, mas elas dão acesso à leitura. Eu não acho que elas dão acesso à leitura, eu acho que elas estão pouco se importando com a formação de leitores para o país. Né, um ponto que é central para o meu negócio aqui e para o negócio de um monte de gente. Então, esses grandes magazines, eles não estão preocupados com o acesso à leitura, com a melhora no índice de leitura do país, porque o livro, para eles, é mais um produto, quer dizer, mais do que um produto, né? Um produto muito estratégico, né? É um produto estratégico porque o público que consome livro tem uma estratégia muito relevante, né? É formador de opinião, quem compra livro vai comprar televisão, vai comprar aparelho, vai fazer assinatura A, B ou C, né? Então, não por acaso, a Amazon, por exemplo, ela começa a sua operação em todos os lugares do mundo vendendo livro, não outra coisa. O consumidor de livros é o consumidor ideal, porque ele consome tudo, né? Exatamente. Ele consome tudo, ele influencia.
É, Quem compra qualquer outro objeto não necessariamente compra livros. Mas geralmente o cara que compra livros é o cara que está interessado em tudo que existe ao redor dele no mundo. Tanto é que quando a gente pega pesquisas relacionadas à leitura, a gente vê que o leitor é um bicho muito mais interessado em diversas outras frentes de arte, de cultura e de possibilidades de vida do que quem não é leitor, né? exatamente, exatamente. E nessas discussões a gente acaba esquecendo, ou passa ao longe, assim, essas discussões que eu participo, né? Que o- são coisas distintas, né? O acesso ao consumo do acesso à leitura, né? A gente está aqui em São Paulo, e em São Paulo a gente tem uma instituição de salvação cultural nossa, que é o SESC, a rede SESC. E o SESC, a maioria pelo menos uma boa parte deles, tem bibliotecas, e as bibliotecas são bem dinâmicas, né? Que eu entendo que tem um problema em bibliotecas públicas, que aquele livro novo vai demorar um tempo para chegar, porque tem todo um processo burocrático para poder aquele livro, né? Então, quando ele chega na biblioteca, ele já não é mais uma novidade. Na rede SESC, não tanto, né? Na rede SESC, sei lá, tem a biblioteca do SESC Bom Retiro, que é uma biblioteca que eu acho muito legal, por vários motivos. Mas um dos motivos é porque tem um acervo muito atualizado, assim, né? Tem livros que acabaram de sair, a bibliotecária está de olho, a Ana está de olho no que está sendo produzido por editoras independentes ou por editoras tradicionais também, e está sempre renovando o acervo com coisas que são novas. Tem uma prática lá de as pessoas também perguntarem se tem determinado livro, ou se dá para conseguir, de repente eles se articulam para conseguir esse livro. Então a gente acaba não falando de bibliotecas, né? Assim, quase não. Quando a gente toca nesse assunto de acesso à leitura, a gente pensa no consumo, tamanho é o condicionamento que essa ideia neoliberal impregnou na gente, né? Na hora que a gente fala de uma livraria, a livraria depende do consumo de alguma forma para que ela continue existindo. Mas eu gosto muito quando você fala da visão mágica de livraria, uma coisa assim meio idílica, que muita gente vai trabalhar com livraria. Você traz diversas tensões, diversas dificuldades que existem de se trabalhar com livraria, mas também fala que de alguma forma aquela visão mágica se confirma em alguma instância. E conversando com você agora e conversando com você algumas outras vezes, eu gostaria de perguntar para você assim, se dá para ganhar dinheiro com livrarias e se é um bom negócio ter uma livraria. Mas mais do que isso, eu gostaria de acrescentar uma camada nessa pergunta, que é qual é o dinheiro que dá para ganhar tendo uma livraria e quanto ter uma livraria faz sentido quando, além de se remunerar, ela está conectada a um sentido maior de vida, a uma coisa que faz sentido não apenas financeiramente, mas faz sentido para você acordar todos os dias e trabalhar com esse negócio que traz uma renda, pode não ser a maior renda do mundo, mas que, pô, fala, não, eu vejo sentido em viver para tocar esse negócio. Então, é uma coisa que eu acho que tem muito, assim, com quem trabalha com literatura, mais que com livro até. Bom, você praticamente trouxe a resposta na sua pergunta, assim, né? Nesse enunciado que você trouxe, o Rodrigo, porque é exatamente isso, assim, vale a pena, porque é isso, a gente paga as nossas contas e as contas de mais 11 pessoas, né, ou contribui com o pagamento das contas de mais 11 pessoas, né, algumas delas mais indiretamente, mas diretamente, pessoas que trabalham na livraria todos os dias, 40 horas por semana, a gente está falando de 6 pessoas. Então, a gente paga as contas dessas pessoas vendendo livro. E esse sentido, né, é muito prazeroso acordar e trabalhar, e encontrar com as pessoas e conversar. Tem os dramas que outros lugares têm também, mas tem essa magia, ela é tão potente, né, esse poder transformador que é essa relação com a literatura, né, desse direito fundamental, né, que é básico, né, não é, mas deveria ser básico, como o Antônio Cândido postulou, né, que deveria ser como pão, como saúde,
né, do direito à literatura deveria ser esse elemento, assim, e infelizmente não é. Por outro lado, aí falando se que também não é, eventualmente pode não ser um bom negócio, a livraria vai completar 10 anos. A gente não tem condições, por exemplo, ainda, de pagar assistência médica. Eu não tenho assistência médica, a minha mãe não tem assistência médica, e ninguém que trabalha na livraria tem, porque a livraria não oferece isso, a não ser que a pessoa opte por fazer particular, mas a remuneração que a gente paga não dá conta disso. Acho que esse é um ponto, sabe? Então, assim, paga-se as contas, a gente consegue viver, viajar nas férias, não é uma viagem para a Europa, mas a gente consegue ir para a Argentina, ou ir para a Bahia. Mas tem uma informação importante para esclarecermos. Consegue ir para a Argentina do Milei para comer carne, porque mudou muito os preços da Argentina, né? O que era a Argentina há 2 anos. Isso é fundamental, bom ponto. O câmbio lá está muito estranho, né? As coisas estão muito fora os preços lá estão muito fora do lugar. E livro é um desses produtos que tem um preço, o preço médio na Argentina está em torno de R$ 120, numa conversão, né, do dólar comercial. Então, é muito mais alto do que aqui. Aqui, o preço médio, acho que está em torno de R$ 56. O preço médio da minha loja, que é diferente, né? Porque tem umas editoras que tem um preço bem baixo, que acaba puxando a média para baixo, de R$ 70, eu diria. Então, está realmente descalibrado. Mas, voltando ao ponto né, essa pergunta de é um bom negócio ter livraria, é um bom negócio porque é muito especial mesmo você trabalhar na livraria, ter esses contatos que a gente tem, né? Seu Carmino é um senhor que tem 86 anos, foi na livraria hoje, ele vem com certa frequência, e a gente fala de política, a gente fala de futebol, a gente fala tem sempre muitos assuntos interessantes circulando, né, no chão de uma livraria. E de livraria de bairro. Um pouco desses assuntos, que era uma coisa que eu queria saber de você, assim, como que é esse contato direto com o público? Eu lembro de uma HQ que eu gostava pra caramba, que eu lia, sei lá, uns 20 anos atrás, chamava Fracasso de Público. E um dos personagens era um atendente de livraria. E era a parte mais saborosa da HQ, assim, os vários tipos de pessoas que ela atendia na livraria. E bom, quem trabalha no comércio fala, né, que assim, cada pessoa que você atende é uma nova experiência. Mas eu acho que livraria tem ainda algo a mais, porque é uma experiência que já parte do contato com histórias, né? São pessoas procurando histórias de alguma forma, trazendo histórias e aberta a novas histórias. Exatamente. Tem a gente discute muito política interna, política externa, essas coisas que estão na pauta do jornalismo acaba transbordando para a livraria também. As polêmicas do mercado do livro, ou as críticas que acontecem, sempre tem gente, isso para além do mais normal, que é falar sobre os livros que gosta, né? A pessoa vem e escolhe um livro que eventualmente a gente já leu, dá muito pano para manga. Uma coisa interessante, que eu acho que é um fenômeno que acontece mais em livraria do que em outros lugares, as pessoas vêm já com essa disposição em geral, né? As pessoas vêm com essa disposição de trocar. É diferente de outros comércios, né? Sei lá, a padaria, ou as pessoas já vêm com essa intenção de trazer muito dela para a gente, né? E é muito fácil criar vínculos fortes com leitores, né? Eu tenho muitos amigos que eu fiz, que são grandes amigos, trabalhando em livraria. Não só amigos de trabalho, que também é comum, né? Mas clientes. Na segunda-feira eu fui almoçar com um cliente, o Sérgio Velasquez. Ele é super interessado em política norte-americana e falou muito disso. Amanhã eu vou almoçar com o Júlio, que é um autor de livro, Júlio Bernardo.
E foram pessoas que eu conheci na livraria, atendendo na livraria. Isso é muito mais forte, eu diria, do que em outros comércios. Talvez não mais do que botequins e salões de beleza. Que acho que esses, de fato, são os lugares mais... para onde eu olho, né? Como olhando aqui para o nosso território, com essa ideia de forjar novos leitores ou penetrar em outros lugares, né? Eu observo que tem um bar aqui da rua, por exemplo, que eu vou bastante, e lá é um lugar de encontro, né? A livraria é um lugar de encontro também. Quando a Livraria Cultura entrou num longo processo de morte, eu falo que foi a morte e as mortes da Livraria Cultura, né? É tipo o Quincas Berro d'Água das livrarias. Eu escrevi mais ou menos umas 20 vezes sobre a morte da Livraria Cultura em momentos diferentes. E eu sempre batia na tecla de que a Livraria Cultura estava num momento de crise não só das livrarias, daquele formato de livrarias, mas da crise no varejo como um todo. E tudo indicava, aí não é uma novidade minha, mas trazendo para cá, tudo indicava que as livrarias queriam conseguir sobreviver, queriam conseguir ter alguma relevância ainda, ter algum sucesso, seriam aquelas livrarias do que, mais do que ponto de venda de livros, se tornasse uma espécie de agente cultural da comunidade. Me parece ser muito disso aí que você está falando, e aí eu já peço até para você pegar esse escopo e trazer, assim, como que a Livraria Simples se encaixa, principalmente na comunidade do Bexiga, junto com o Botequim, junto com o cabeleireiro, junto com a manicure. Acho que é um... É um ponto de encontro, né? Mais que um ponto de compra de livros. E é isso. Mas Rodrigo, tem uma crítica que eu venho formulando na minha cabeça em relação a isso, porque é muito... Acho que existe essa máxima, né, de que livraria é um lugar de encontro, e de fato é. Mas ela é um encontro... ela é um encontro de uma mesma classe. Ela não provoca... Ela não diversifica em geral, sabe? A gente vive num país muito desigual, né? Fudido de desigual. E a gente, quando passa a trabalhar com cultura, como você trabalha, a gente, enfim, a gente acaba ficando míope para uma realidade que, no final das contas, a gente acaba tomando acesso a ela quando vem a pesquisa Retratos da Leitura, e, né? O botequim e o salão de beleza, eles são lugares de encontro de diversidade, né? Porque vai a madame, vai a trabalhadora, tem a própria manicure que está lá, e aí rola uma relação ali. No caso das livrarias, isso é um... Deixa eu colocar um parênteses, que assim, a gente vive num meio que muita gente acha que diversidade é você morar em Pinheiros e encontrar alguém que mora na Vila Madalena ou na Vila Mariana, né? Nossa, olha como eu sou diverso. Mas não é. É justamente isso. A diversidade que eu me refiro é a diversidade de classes, diversidade de perfis econômicos, sociais, etc., né? O que é muito importante considerando a realidade brasileira, né? A baixa aderência de leitura, né? A gente vive num país muito desigual, né? E a desigualdade está bem pertinho da gente, né? A gente acaba não percebendo ela, mas ela está bem... por sorte, né? A gente caiu num bairro que é a Bela Vista, né? Que ele tem essa diversidade no bairro, né? Tem bairros que não são tão diversos como a Bela Vista, né? Assim, dentro dessa ideia de diversidade que a gente está falando, né? Um bairro que tem classe. Aqui tem muitos cortiços e tem padrão de classe média alto, né? Tem, né, apartamentos enormes na Rua dos Franceses, Rua dos Ingleses, na Bela Vista, na divisa com Cerqueira César, enfim, tem padrões altos, assim, de moradia. E também, né, muitos cortiços, muitos, né, acabou de se descobrir de se confirmar, na verdade, um quilombo a menos de 200 metros né, um sítio arqueológico, que é onde está rolando a estação do metrô. Estou dizendo tudo isso porque a gente tem aqui perto do nosso território, isso a gente se deu conta e tem se empenhado muito nesse sentido,
de que é possível, né? Ou mesmo que seja impossível, vamos trabalhar com, né? Vamos esquecer que é impossível para a gente poder ver se a gente consegue fazer, acessar essas pessoas de alguma forma, mesmo que não seja trazendo elas para dentro da livraria. E aí a gente tem um exemplo, tem um acontecimento exemplar em relação a isso. No ano passado, a gente fez um lançamento do livro do Luiz Antônio Simas, e ele veio até a livraria para dar uma aula, uma fala, na verdade, é que a fala dele é sempre aula, né? E para fazer um acontecimento, né? Que o Simas ele virou um acontecimento. Exatamente. E ele veio no mercadinho, né? Na nossa loja ali de eventos, que é a loja de livros usados que tem aqui na mesma rua, Rocha, e deu uma fala lá. Foram alguns moradores da rua nesse dia, mas os moradores que já frequentam a livraria, assim, que passam na livraria em geral, ou que, né, e vem muita gente de fora, né, como você pode imaginar, veio bastante gente de outros bairros também, e muita gente aqui do bairro. Mas falando da rua, aqui do nosso microcosmo, foi algumas pessoas da rua, mas todas elas já frequentavam a livraria. No começo desse ano, a gente fez um lançamento de um outro livro do Simas, e eu sugeri para a editora da gente fazer ele na porta de um bar, desse botequim que tem aqui, do Bar do São Manuel. E, cara, foi muita gente da rua. E foi uma mudança tão legal, assim, porque as pessoas foram, compraram o livro dele, foi na loja, comprou para dar de presente. Tem um caso, vou falar de dois casos. Um é o dono do bar, o Canova. Ele passou a ler mais quando a gente começou a fazer evento lá no bar dele. E outro exemplo é o delegado. Ele é oficial de justiça, o Joaquim. Ele... Não me lembro dele ter entrado na livraria, mas ele passou a frequentar os eventos que acontecem no bar, a começar pelo do Simas. O que eu quero dizer é que as livrarias, por si, ou ambientes que têm livros e tal, eles são intimidadores, muito intimidadores. Assim, né? Tem muitos códigos que acabam demonstrando para uma parcela muito grande da população que aquele espaço não é para eles, né? E que acaba intimidando e a gente acaba expurgando quando é uma dificuldade muito grande. Então, uma das coisas que a gente fez e vai continuar fazendo é ocupar a rua. A gente fez uma feira o ano passado que foi muito legal, e vamos fazer de novo, no ano passado não, esse ano, em maio, e foi muito legal. A gente está se preparando para fazê-la de novo ano que vem, ocupar a rua, olhando para o bairro, trazendo atores do bairro para debater com figuras da literatura, né, atrelar a tradição editorial brasileira à tradição cultural e pulsante aqui do bairro, que já tem uma tradição grande, né, mas muito calcada na música, na comida, né, no teatro, nas artes cênicas, né, um bairro que tem muitos teatros, mas a literatura, ela não... Então, existe um eixo pronto e a vontade nossa é colocar nesse eixo a literatura. Falando da loja internamente, a gente tem o café, que a gente serve ele de cortesia e sempre serviu. E ele é um dos principais instrumentos de conexão com o público em geral, mas sobretudo com esse público que não é tão frequente de livrarias, né? Não é um leitor tão assíduo. O termo não leitor só um pouco estranho, mas é isso, né? A pessoa que não lê. A gente fica muito feliz quando as pessoas que não são do mundo da leitura, mas que moram aqui no bairro, entram na livraria. Mesmo que a gente não vá As pessoas quando entram na livraria, se elas vão para algum livro, que tipo de livro que atraem elas? Acho que depende Duas muito. perguntas. Que tipo de Claro. livro costuma atraí-las e qual que é o tipo de livro que o cliente habitual da Simples procura? É Annie Ernaux, é Dan Brown, é Clarice Lispector, é literatura Mais... argentina, importada. Importada não, trazida, né? Trazida na mala. Exatamente. É uma importação informal ainda. Eu acho que está mais atrelado a esse tipo de literatura que você citou primeiro, né? Então, Annie Ernaux, Eduardo Louis, para falar agora nesses últimos movimentos que tiveram, né?
Annie Ernaux, Eduardo Louis, Didier Ribon também, a gente vende bastante, para falar de um tipo específico de literatura, a gente não vende muito, mas porque não tem procura. A gente não tem problema nenhum em, por exemplo, livro espírita, livro de autoajuda, não tem uma procura grande. Mas a gente está guiado, assim, a ficar muito sensível com isso. Porque se a procura for por esses livros, a gente vai passar a ter mais desses livros, sem problema nenhum. Acho que a coisa primeira é a sustentação econômica da livraria. Acho que depois vem os caprichos, né? Assim, depois vem, por sorte, das pessoas que vêm na livraria, ou por sorte ou por coincidência, né? As pessoas que vêm procurar livro na livraria acabam procurando ter um gosto um pouco parecido com o gosto que nós mesmos trabalhamos aqui, né? Temos, né? Assim, acaba tendo uma sintonia de... a gente vende bastante, falando de gêneros, né? Assim, a poesia a gente vende bastante, prosa de ficção moderna a gente vende bastante também, livros os de não ficção, né? Essa não especializada, né? A não ficção não especializada também, a gente tem uma procura grande, né? Harari, o novo despertar do século, do arqueólogo e do antropólogo, vendemos muito desse livro, por exemplo. Quadrinhos também, mas eu destacaria, sobretudo, literatura de ficção e livros infantis. Acho que são duas áreas de diferente, assim, que a gente acho que tem uma relevância grande para a gente, são justamente os livros em espanhol. A gente tem um acervo considerável de livros em língua espanhola, um bom acervo, sobretudo de literatura latino-americana, aí também por uma busca também, né, tem uma busca grande por esse tema, e porque a gente gosta também, né. E eu sei que vocês trazem muitos desses livros nas idas de vocês para a Argentina. Tem até uma mítica viagem que vocês fizeram com o roubado Fusca, né? Que vocês trouxeram o Fusca de livros. Se quiser falar um pouco dessa viagem, eu acho que pode ser legal. Mas você falou que ainda é uma importação, digamos, extraoficial. Vocês estão pensando em virar importadora ou editora ou alguma coisa assim? Bom, a viagem com o Fusca foi das coisas mais legais, né? O Fusca era um carro que representou muito para a livraria, mas na prática mesmo, né? Ele não era um carro de enfeite, nunca foi, né? Eu tive um Fusca já há 12 anos, né? Roubarem no ano passado, na Feira do Pacaembu, um ano e pouco que roubaram, e ele sempre serviu para fazer entrega, fazer retirada, levar livro para evento. A livraria começou na Moca, né, em 2016, na sala na casa que eu morava, e em 2018 a gente veio para cá, para Bela Vista, a casa que era da avó do meu sócio, e a mudança toda a gente trouxe lá no Fusca. Todos os livros, né, os 9.000 livros que estavam lá na Moca, vieram em viagens, né, assim como as prateleiras, as coisas todas que tinham da livraria, a gente trouxe no Fusca. E essa viagem para Buenos Aires fazia tempo que a gente ia fazer, que eu queria fazer, e aí pintou essa oportunidade de uma feira que ia rolar em Buenos Aires, mais um amigo que estava com disposição de ir junto, é um grande amigo que também trabalhou como mecânico, hoje ele é um grande artista, e ele entende de carro, gosta de carro e gosta de viajar. A gente fez a viagem... Uma viagem dessa com o Fusca, ter um mecânico junto é importante, me parece. Exatamente. Facilita estratégico. Muito. De toda forma, a gente teve alguns contratempos, a gente trocou o câmbio do Fusca na viagem, no meio da viagem, a ida, enfim, o carro foi guinchado de Buenos Aires, a gente foi pela Rota 14, né, que vai fazendo divisa com o Brasil quase ali, né, e aí na altura de
como chama a cidade onde nasceu Getúlio Vargas, gente? Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Quebrou ali na divisa, a gente conseguiu uma caminhonete, guinchou a gente até a alfândega, a gente passou a alfândega para o lado do Brasil empurrando o carro. Em São Borja. São Borja, exatamente, São Borja. Faz divisa ali com, acho que é Hipólito Yrigoyen, enfim, Santo Tomé. De um lado é Santo Tomé, do outro lado é São Borja, o carro quebrou em Santo Tomé, por sorte estava perto dessa alfândega que faz divisa ali com São Borja, a gente passou para o lado do Brasil, porque na Argentina não tem Fusca quase, né, então não, ia ser impossível consertar o carro lá, ainda mais com o que aconteceu com ele. Então a viagem acabou durando 9 dias, o plano era de 6 dias, acabou durando 9, porque teve essa... Mas a volta, a gente só demorou um pouco mais, porque passamos em Santa Catarina na volta. Paramos lá e ficamos 2 dias, porque tem um parceiro comercial da livraria que fica lá. Senão a gente teria voltado em 4 dias. Então o carro ficou um avião, depois que consertou ele, ficou uma maravilha. E é isso, aí a gente tem essa coisa de trazer livros já da Argentina há um bom tempo. A gente sempre trabalhou com livro também em outras línguas, sobretudo em inglês e em espanhol, mas em espanhol a gente trabalha com bastante força por uma... Aí sim, não é por um capricho, mas também por entender que tem um espaço para ser ocupado, né? Com livros em espanhol, né? A gente já teve em períodos que tinham uma livraria totalmente dedicada a livros em espanhol. A Livraria Cultura tinha um acervo legal também de livros em espanhol, na Paulista, né? Eu trabalhei bastante tempo na Cultura. E então a gente entende um pouco isso, assim, que livros em... a gente tem aumentado cada vez mais o volume de coisas que a gente traz, e a frequência também, então ela está com mais regularidade. A gente tem esse parceiro de Santa Catarina, é um importador de livros em espanhol, então a gente trabalha diretamente com ele, e tem estreitado cada vez mais a relação. E é isso, não tem plano de ter editora, não, já, por enquanto não, pelo menos. Mano, encaminhando para o final já o nosso papo, Beto, eu tenho muita curiosidade de saber como são suas leituras. Porque eu imagino que, como qualquer leitor que rodeado de livros, você tem muito mais vontade do que tempo para ler tudo que gostaria. Por outro lado, imagino que com todo esse tempo que você tem de livraria, você deve ter aprendido muito bem a falar sobre uma porrada de livros que você nunca leu. Como que Sim, funciona essa parte do Beto leitor e a parte do Beto que finge ser leitor para vender bem o livro? exatamente, boa. É uma boa pergunta. Bom, eu acho que ultimamente eu tenho lido muito mais, tenho conseguido encontrar esse tempo. A gente tem uma prática na livraria que é legal também. A gente tem uma prática que, assim, 3 horas por semana a gente passa lendo em conjunto. Então, toda terça, quarta e quinta, a gente faz uma leitura de roda em voz alta. Isso a pessoa para entrar na livraria, ela entra sabendo que tem essa rotina. Por incrível que pareça, é possível trabalhar numa livraria e não ser um leitor. Justamente isso, né? Também é possível você... E não só isso, né? Tem muita gente que trabalha em editora, tem muita gente que é editor e não é leitor. Na hora que a gente Exatamente. vai conhecer o mercado editorial mais a fundo, a gente vê Exato. que é uma coisa que me intriga muito. Inclusive, no episódio passado do podcast, eu comentei isso com o Ricardo Viel, que às vezes eu fico olhando para as pessoas desse meio e penso, putz, será que essa pessoa ela é um empregado que arrumou um trabalho no mercado editorial ou é uma pessoa que, para ela, não faz sentido tocar a vida longe dos livros, não faz sentido tocar a vida longe da literatura, e por isso ela deu um jeito de se encaixar nisso, e isso é uma parte essencial da vida dela. É um bom questionamento, cara. Então, assim, tem essa rotina, então, meio que obrigatória, né, compulsória de ler 3 horas por dia, junto com... É um super exercício legal, assim, recomendo muito. A gente faz isso desde 2019.
muita resenha, eu leio muito a página 5, eu leio muitas coisas da página 5, isso me municia, né? Então, a maneira de falar dos livros que a gente não leu é ouvindo ou lendo quem leu e usando essas informações. Tem outras coisas, outros truques ou artifícios, sei lá, né? Que você é saber, por exemplo, que o autor, que a pessoa está com um livro, você não sabe qual que é a do livro, mas você sabe quem é o autor. Aí você fala do autor ou da autora do livro. Ah, esse camarada, ele era casado com a fulana de tal, ou essa fulana era casada com esse fulano, eu soube que ela ganhou um prêmio, disso, daqui, isso, aquilo, outro. Ela mora numa cidadezinha no interior, não usa a internet, então você vai construindo estratégias, né? E eu acho que a principal delas, e isso mudou bastante nos últimos anos, Rodrigo, porque antes você tinha um lugar que você acessava, né? Que era a imprensa, eram as revistas e os jornais, né? Os suplementos literários. Então quase tudo estava lá, as coisas saíam dali, né? Hoje isso está muito pulverizado, né? Ainda existe algum resquício disso, digamos assim, né? De articulistas e críticos que escrevem sobre livros e literatura, né? Os principais jornais ainda mantêm ali a sua tradição sabática, né? No caso do estado de São Paulo tem Babel, na Folha tem o Painel das Letras, no Globo, enfim, também tem esse... mas isso está muito mais diluído hoje, né? Acho que você, mais do que eu, pode falar sobre isso, que eu sei que é um tema que te interessa e você trabalha com isso também, né? De alguma forma. Então, eu lanço mão, sempre li jornal, assim, entendi que, quando eu descobri que um dos segredos era ficar de olho ali no que, sei lá, o Adriano Schwartz escrevia sobre o livro A ou B, era fatal que alguém, sei lá, sobretudo na cultura, que tinha um volume muito grande de clientes, né, era batata. A pessoa ia perguntar de um livro no sábado à tarde, né, eu já tinha lido a resenha, e eu sabia porque ela estava indo atrás daquele livro. Provavelmente ela leu a mesma resenha que eu li de manhã, né? E aí pronto, aí dá match, né? Porque os interesses se coincidem, né? Fico feliz de saber que a página 5 faz parte do seu repertório de leituras para saber para além do que você anda lendo. E, pô, eu reconheço que é uma prática que eu tenho também. Eu também tenho meus outros leitores de confiança que eu gosto de acompanhar o trabalho, que às vezes eles estão olhando até para literaturas que eu não estou olhando, para algumas correntes que não dá para dar conta de tudo, né? Acabo usando eles meio que como coleitores, digamos. Exatamente, exatamente. Acho que esse acho que é o principal atributo do livreiro. É importante você descobrir pessoas de confiança, né? Eu acho que esse é o crucial, principalmente quando você está menos preocupado em apenas ter a informação e mais preocupado em ter uma formação se apoiando no que o outro tem para trazer. Exatamente, exatamente. Que aí você faz aspas, né? Você fala, eu vi uma resenha falando sobre ele, do fulano de tal, ou da Beltrana, né? Dá essas aspas assim. Mas eu acho que a principal qualidade de um livreiro, de uma livreira, antes dos 40, é a memória. E depois dos 40, que a memória começa a dar umas falhadas, ou na contemporaneidade isso está acontecendo muito, né? Eu tenho ficado preocupado, assim, tentando encontrar a motivação disso para além do passar do tempo, né? Que é ter a memória boa. Depois de um tempo, é a modéstia. Então, à medida que uma coisa diminui, a outra precisa aumentar. Eu acho que é isso que faz uma boa livreira ou um bom livreiro, né? Ter muita consciência que não é crítico literário, não é um intelectual, na maioria das vezes não, acho que não sobra muito tempo para isso, você trabalha no varejo. Isso é importante se ter consciência, né? Mas a memória, de você ter uma memória boa, né, de saber que
esse livro é do Guimarães Rosa e não do João Baldo Ribeiro, e que a editora que publicou primeiro esse livro foi a Martins e não a Martins Fontes. Acho que são informações que hoje é um pouco menor e vai ficando cada vez mais, né? Mas quando eu comecei a trabalhar em livraria, isso é muito louco, né? Não tinha computador na primeira livraria que eu trabalhei. Eram catálogos, né? Então a memória era mais... Fico imaginando, sei lá, há 60 anos atrás, como que era, né? O quanto a figura do livreiro era essencial, né? Porque senão você não conseguia chegar no livro, né? Você precisava dessa máquina para poder chegar no livro. Hoje, se você tiver alguma informação dele, você chega no livro por vários meios, né? Mas antigamente não. A modéstia também é uma virtude que vai sendo lapidada com o passar do tempo, né? Sim. É, Uma arrogância iconoclasta é uma coisa que só faz sentido para jovem. O cara passou dos 40 e continua sendo um arrogante, e a chance dele ser um babaca, na verdade, é muito grande. exatamente, exatamente. Aí a questão é caráter. Beto, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Boa, eu vou indicar Outras Vidas que Não a Minha, do Emmanuel Carrère. Eu não sei se você já leu algum livro desse cara, é um francês que escreveu Yoga, Li parte do Limonov. Limonov, li o Yoga. Esse Outras Vidas que Não a Minha é o mesmo esquema do Yoga, né? Ele é o personagem narrador, não é onipresente, ele vai supondo algumas coisas também, você fica um pouco com raiva dele, assim, desse personagem, né? E no final das contas é o narrador e é o autor, ele não camufla isso de nenhuma forma. Mas é impressionante a coragem dele, ao mesmo tempo, de colocar tudo isso, né? De colocar o seu, o seu caráter em aberto, né? E muito bem narrado, né? Acho que ele tem acho que consequentemente muito bem traduzido. Então é um livro muito gostoso de ler, é trágico, né? É a história de duas tragédias, basicamente, uma no Sri Lanka, que é um tsunami que aconteceu em 2004, ele estava num bangalô com a família, e a primeira parte do livro ele narra a tragédia de um outro casal de franceses que estava lá, como eles, e que a filha deles é simplesmente levada pela onda, assim, né, de uma hora para outra. E a outra tragédia que ele narra é uma mãe jovem que é acometida por um câncer. É bem pesado, mas é muito intrigante porque o jeito que ele seleciona para narrar a história no mínimo, corajoso. Dito Ribeiro, muito obrigado pelo papo. Valeu, cara. Obrigado a você. Hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.